Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada, viu, por você estudar a lição junto comigo. Hoje já é terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos e curva sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que vamos estudar a lição. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que tudo aquilo que a gente estudar nós conseguimos colocar em prática. Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, a pequenez da nossa fé. Nos ajude nessa caminhada rumo ao céu, que não é fácil, viver nesse mundo cheio de pecados, cheio de violência, cheio de dor. Nos ajude, Senhor, a ter esperança de dias melhores. Obrigada, Senhor, por ser o nosso pastor e não deixar nada nos faltar. Obrigada por ter enviado teu filho no nosso para ter pagado um preço que nós jamais conseguiríamos pagar. Muito obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigada, Espírito Santo, por habitar em nós. Nos ajude a convencermos, dos nossos pecados, nos ajude a reconhecer as vezes que falhamos e ter uma vida transformada e renovada. É isso que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você já está preparado aí? Com a sua lição aberta e com a sua Bíblia aberta? Hoje, como eu falei, já é 5 de dezembro de 2023. E o estudo que nós estamos fazendo é o estudo de número 10, a lição de número 10. Já estamos aí quase terminando esse estudo, E o título de hoje é esse aqui, ó. Paulo e o Deus desconhecido. Paulo e o Deus desconhecido. E começa dizendo assim: Paulo não menosprezou a falsa religião ou os falsos deuses dos atenienses. Ele reuniu os pontos positivos encontrados, ainda que fossem poucos, e os explorou ao máximo. E aí pede para você ler. Leia Atos capítulo 17, versículo 22 e 23. E depois tem uma pergunta para você responder. Eu vou ler para você o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 e 23. Diz assim a Bíblia Sagrada: Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, que a gente estudou isso, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha só, que momento importante aí, Paulo se levantou e falou: olha, aquele Deus que você está escrito ali, o Deus desconhecido, é esse que eu vim te apresentar para vocês. E aí você vai responder: o que Paulo estava fazendo na tentativa de alcançar aquelas pessoas com o evangelho? Você vai responder na sua lição, tá bom? Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Atos 17, 22, nós acabamos de ler, Paulo elogiou os pagãos. A religião deles era equivocada, mas Paulo elogiou a devoção sincera deles. Caso fossem humilhados, Deus poderia alcançá-los com a verdade. Paulo continuou: andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm. Ao descrever o estudo que havia feito da religião ateniense, ele comunicou uma atitude respeitosa para com o povo. Ele não se apresentou em se autoproclamar um especialista, com todas as respostas de como as pessoas precisam mudar. Ele era, de fato, um especialista e tinha as respostas de que eles precisavam. Porém, não se apresentou dessa maneira. Caso contrário, teria sido rejeitado. Ele foi considerado alguém que se importava com as pessoas e desejava o bem delas. Ao comentar sobre a inscrição ao Deus desconhecido,
Paulo aproveitou o que poderia ser visto como um ponto em comum. Eles acreditavam em deuses, o que era um ótimo começo. Alguns na época não eram adeptos dos ídolos, e ele pôde abrir o caminho para uma conversa mais profunda. Ele não zombou da ideia negativa de um altar para um Deus desconhecido. Em vez disso, apreciou e admirou um povo que se importava o suficiente com as coisas espirituais a ponto de se esforçar para adorar algo que eles nem conheciam, caso estivessem deixando de lado algum Deus. Eles estavam equivocados? Claro, mas isso poderia ser abordado. O importante no início era de fato de serem devotos em relação ao que compreendiam. Paulo reconheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema e então o explorou. Ele havia encontrado um ponto de discussão que despertaria o interesse deles. Paulo foi muito inteligente, Ele soube aproveitar ali o que estava escrito de uma forma que não ofendesse o povo ateniense, que não fosse magoá-los, uma coisa bem tranquila. Ele aproveitou a oportunidade ali, E aqui no rodapé tem uma pergunta para você responder. Que pontes e pontos de contato abririam oportunidades para uma conversa mais profunda sobre Deus com outras pessoas com as quais você se relaciona? Olha só que pontes e pontos, Você consegue ali encontrar para poder falar sobre Deus com as pessoas com as quais você se relaciona. É muito importante, A gente aproveitar as oportunidades, E o Espírito Santo vai conduzindo. Amém? Muito obrigada, viu, por você fazer o estudo da lição junto comigo. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim, deixa um comentário. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.